Boa noite. Todos estão bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a essa casa, que eu tenho certeza que o que mais agradável nessa casa é esse acolhimento, é essa coisa gostosa, que a gente pode estar com um turbilhão lá fora, mas aqui quando a gente chega, a gente se sente de fato acolhido, abraçado. Então que vocês hoje, nesse dia, se sintam assim. E hoje eu trouxe para vocês, eu escolhi uma leitura do livro Sinal Verde, que ela fala sobre obstáculos, e que diz assim: diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir em frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar no mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar-se, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguarda outro. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, em matéria de colheita, Deus pede todo o tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Então, quem de nós não passa por obstáculos a todo tempo, né? E a gente sempre tem que, mesmo no chão, os joelhos no chão, a gente tem que sempre erguer a cabeça e persistir e continuar. Então, nesse momento, quem se sentir à vontade, feche seus olhos e sempre, nunca, jamais esqueçamos de agradecer a Deus pelas oportunidades, pelas portas que muitas vezes se abrem, outras se fecham, mas jamais Deus deixa de nos acolher, de nos mostrar outros caminhos, e que jamais esqueçamos de recorrer a Ele e, sobretudo, também de agradecer. Agradeçamos hoje pelo dia, por termos acordado no dia de hoje, termos a oportunidade de ter um trabalho, de ter amigos, de ter pessoas que nos olham e que nos enxergam, não somente nos olham, mas nos enxergam, nos estendem as mãos, e que a gente possa, com todo o nosso coração, também acolher, estender a mão. É porque é isso que Deus quer da gente, enquanto seus filhos. É isso que Ele espera da gente, que sejamos caridosos. Por muitas vezes é difícil, porque a gente se sente atacado, mas Ele é a nossa referência. Obrigada, Senhor, por essa dádiva de vida. Que assim seja. Antes de terminar, eu só queria dar um recadinho para vocês. Vocês sabem que o tempo de inverno já se aproxima e a casa vai começar agora a campanha do agasalho. Então a gente vai colocar aqui na frente uma caixa, e que, se vocês puderem, tragam para a gente cobertores, pares de meias, casacos, que quem está na rua precisa demais. Então a gente tem uma equipe da ação solidária aqui da casa, em que a gente vai às ruas fazer a entrega desses agasalhos. A gente leva uma garrafa de café, a gente está com umas ideias agora que vão sair certamente no papel, e que vocês possam, de alguma forma, também nos ajudar trazendo essas cobertas, essas meias, quem tiver touca, o que sentir no seu coração, o que puder trazer, a gente vai estar com uma caixa aí fazendo essa coleta, tá bom? Então, Bruno, por favor. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Com a transcendência do amor de Deus em nossos corações hoje, é que desejamos
desejamos uma boa noite, queridos irmãos e irmãs, a todos nós aqui os encarnados, como também os desencarnados. É uma grande alegria aqui estarmos de retorno na Associação Espírita O Consolador da cidade de Xanira. E olha que coincidência, em menos de 3 dias, por 2 vezes, já que seu natural de Osasco, aqui estive nessa cidade. Na terça, no Centro de Luz, e hoje, quinta, aqui no O Consolador. Não podemos parar, é imprescindível que caminhemos para frente. Mas, brincadeiras à parte, sim, isso faz com que, como bem disse a irmã, construamos uma família universal que vale a pena sempre adentrarmos a esta casa e traçarmos objetivos outros para as nossas vidas. Com tudo que a casa que nos oferece, fazendo com que possamos sair um pouquinho melhores da porta para fora, sempre coloque aqui a Deus. É o convite da casa a todos os nossos corações. E de retorno, gostaria, nesta quinta-feira à noite, trabalhar com um determinado capítulo de uma determinada obra que, vamos dizer assim, de todos os capítulos dela, é o mais tranquilo. No campo do entendimento, não que seja tanto assim na hora de nos colocarmos em prática, porque tudo é desafiante em nossas vidas quando estamos encarnados. E a depender do estágio evolutivo de um homem, como o nosso. Final de provas e expiações, transição planetária. Então é difícil nós acertarmos de forma integral, mas esforçarmos para que sejamos melhores a cada dia que passa. Assim sendo, vou lhes trazer o conhecimento junto com as intuições dos amigos espirituais ao longo desses próximos minutos, de uma obra da codificação kardeciana, aquela a qual nós conhecemos pelo título O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em sua primeira edição lá nos anos de abril de 1864. E estamos com o último capítulo, queridos irmãos e irmãs, o 28º. Capítulo esse que é uma coletânea de preces espíritas. E para que entendamos como há de funcionar o nosso projeto, vejamos que vamos escolher os capítulos itens 26 e 27 deste capítulo 28, intitulado Nas Aflições da Vida. Não foi à toa que a irmã escolheu essa lição de André Luiz no livro Sinal Verde, Obstáculos e Deverem ao encontro da temática que nós iremos trabalhar. E olha como esse capítulo ele é transcendente, e olha porque ele é o feixe de uma obra monumental. Ele tem aproximadamente 81 itens, esse capítulo 28, onde, antes da prece propriamente dita, existe um prefácio, que é o que também aqui nós colocaremos para a nossa compreensão. O que traz esse prefácio? Uma explicação mais suave acerca do que nós acompanharemos, que é propriamente a prece que tenha e esteja atrelada à temática de cada item. Como estamos dizendo, se o 26 é um prefácio, consequentemente, este livro 27 há de ser a prece propriamente dita. Então fica o convite, tá bom? Para que vemos esses 81 itens entre prefácios e entre preces do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, vamos, no decorrer do nosso material, trazer partes desse prefácio, intercalando com algumas informações do nosso dia a dia que possamos as trabalhar, que normalmente, inclusive, esses tópicos nós os estudamos com outras temáticas que aqui os expositores trazem à casa, os monitores, os cursos, enfim. E lá próximo, no final do nosso projeto, aí sim, vem propriamente falando o item 27, que há de ser a prece nas aflições da vida. Convidando-nos para que juntemos, que aqui nós aprendemos há pouco, de obstáculos dos livros Sinal Verde, de André Luiz, por Chico Xavier. Então vamos fazer, por que não, uma passagem logo nesse início, continuando no Sermão do Monte, trazendo um momento rápido da Galileia nas bem-aventuranças, porque sim, está preparado o tema que nós estamos, e começamos a partir desse momento, pelo nobre querido irmão Mateus, lá em seu capítulo 5, item 4, ele vem nos afirmar: bem-aventurados são todos aqueles que venham a chorar, porque haverão de ser consolados. Mas questionamos, queridos irmãos e irmãs, para que sejamos consolados, para que sejamos auxiliados, que é uma consequência, é importante e imprescindível que movamos
Quantas vezes nós ouvimos os expositores evangélicos em logo nas casas espíritas, ou até mesmo nos congressos por meio das redes sociais, os irmãos dizerem: temos que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, mãos de agir, porque isso fará nos sermos melhores, isso fará que a conexão de Deus por meio dos nossos leitores individuais faça com que ela chegue até os nossos corações espirituais e seja trabalhada por nossa mente, para que os pensamentos e atos concretizados sejam mais assertivos. Saibamos mais ouvir, para que pensemos o que haveremos de responder, a depender da réplica que enfrentamos, em vez de ajudar, podemos prejudicar ainda mais ou mais situações. É um desafiante nós sermos espíritas no nosso dia a dia, cristãos, mas é o que convidamos a estes 2 livros do capítulo 21, para que saibamos como devemos enfrentar essas aflições. Não sei se é de conhecimento de todos os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, até mesmo os que estão na erraticidade, em maior número que nós não nos enxergamos neste momento com os olhos físicos da carne, mas afirmam-nos os irmãos espirituais que todos nós, sem exceção, quando em Espírito Eterno acoplamos um novo corpo físico, quais sejam, por exemplo, estes que nós estamos utilizando-os nessa atual encarnação, nós pedimos, junto aos nossos mentores individuais, para passarmos por desafios individuais e coletivos. Os individuais são, logicamente, os desafios que temos que enfrentarmos dos erros que temos cometidos, provavelmente do pretérito de reencarnações anteriores, para o presente, ou os concluímos, os repararmos. Desafios individuais. Mas também temos coletivos. Guerras, corrupção, mentira, fome e outras mais mazelas para que devamos empreender em nossa consciência, para que saibamos qual é o papel de quais são os ferramentas e alicerces que devemos receber para que sejamos consolados, auxiliados, sabendo que somos os artífices, os partífices da construção de um mundo melhor, de baixo para cima, de dentro para fora, dentro do nosso campo de possibilidade, de dificuldades. Muito ainda quem somos consciencialmente falando, de termos muito daqui evoluir na asa do intelecto, como também na asa da moral. Intelecto, estudo e expansão de consciência. Melhorarmos em nosso tempo o que estamos empreendendo, para que gozemos a posteriori os esforços por nós empreendidos. E a moral é a lei da caridade, da fraternidade, que amenizar-nos nessas aflições, ainda tomadas nesses pouco mais de 8 milhões de seres encarnados neste órgão, porque também é o número que os amigos espirituais afirmam-nos estarem encarnados, fora que tem dobro. Quase 16 milhões buscam voltar por meio da reencarnação. Dentre esse quantitativo enorme estão os nossos parentes, não só dessa encarnação, mas de milhões e milhões anteriores. Será que podemos ser viajores do universo? Disse Jesus, o meio do Rabi da Galileia. Há muitas moradas na casa do Pai. Olha que foi importantíssimo essa primeira passagem do irmão Mateus, apóstolo, para que saibamos como devemos agir, para que o consolo seja mais limpo, cristalino e atinja-nos em maior proporção, para que não incorramos nem na luz do pretérito e aumentemos essas aflições em vez de as diminuí-las, para que um dia as concluamos e não mais as tenhamos em um âmbito físico, para que no fim adentremos próximo estágio evolutivo do órgão, a qual tanto emana o mentor de Chico, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Anjos, por meio de Divaldo Pereira, dando-nos a afirmar em suas obras, publicadas, materializadas neste órgão, que é um estágio de regeneração e seus degraus iniciais. Só dessas bem-aventuranças iniciais, olha quantos pontos já precisamos reavaliarmos para que reconstruamos e assim saibamos trabalhar essas aflições tão presentes em nossas vidas. Vamos então, enfim, adentrarmos nos primeiros pontos deste prefácio, trazido pelo querido irmão Allan Kardec, o codificador, cujo seu nome ou conhecemos por tal, Louis Tinion de Isaac. Ele vem nos afirmar que
podemos solicitar a Deus benefícios terrenos, até porque um espírito mortal, quando acopla-se uma carne no osso novamente, em um órgão físico, é imprescindível que ele utilize-se de mecanismos materiais consolidados em um órgão físico. Senão, como temos a nossa compreensão da vestimenta, da alimentação, do emprego, do meio de locomoção, enfim, e outras mais situações que devamos as utilizá-las. Não é pecado que assim nós achamos, mas é importante que não acumulemos, porque disse Jesus, o médico rápido da Galileia, simples, cirúrgico aos nossos espíritos mortais. Não acumuleis tesouros, onde os ladrões possam roubar e as traças possam correr. Ouvimos ou não essa passagem há pouco mais de 2000 anos em nossas consciências, por meio das sucessivas reencarnações. Então, sim, ela intrinsecamente reverbera para que agimos de uma forma mais assertiva em nosso dia a dia, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência do anonimato. É o bem-dizer, é a satisfação de sermos úteis ao nosso semelhante, é não fazer algo por obrigação, senão há de não ter valor, para que nos colocemos a posteriori e nos gocemos onde quer que nós estejamos, nas lutas douradas da casa do Pai. E Ele pode nos atender quando tenha uma finalidade útil e séria. Por que tem que ser útil e séria mesmo? Porque senão, muito do que nós almejamos em consciência e pensamento, nós venhamos a concretizados, pode ser que nós sintamos em erros do pretérito tão amorosos, que a maioria de nós já os cometemos. E bem-aventurados somos todos nós que temos a oportunidade de consciência de que estamos com eles adormecidos. Nós não nos lembramos das mazelas do passado. É o esquecimento transcendente que o Espírito tem ao ocupar-se no novo corpo físico. Já isso, se soubéssemos, se lembrássemos das nossas mazelas do pretérito tão laboriosas, olha novamente o rabino da Galileia afirmando-nos: não julgueis para que não sejais julgados. Pouco mais de 2000 anos ele já sabia os desafios que nós passaríamos por meio das sucessivas reencarnações. Então, olha como essa prece nas atmosferas da vida há de nos ajudar para que refletamos quais são os pontos que devemos nos melhorar a cada dia que passa, começando no lar, no ambiente familiar, depois e consequentemente com as pessoas estranhas das ruas. E naturalmente com as pessoas do ambiente profissional e ainda as pessoas que estejam, por exemplo, nas noites ou nos finais de semana, em obras que venhamos a nos agregar de forma voluntária, transcendendo e transbordando o nosso coração de alegria e estarmos sendo úteis para o universo de oportunidades de sermos cristãos e espíritas cristalinos, genuínos. Quando desejamos algo, procuramos nos conectar com o Pai Celestial, a fim de que recebamos o que nós estejamos pleiteando, como, por exemplo, saúde, dinheiro, emprego, moradia, bens materiais em geral, e aquilo, logicamente, as suas respectivas consequências voltam. Não devemos assim fazer? Muito pelo contrário, que sim façamos. Como existem seres que têm muitos recursos e bens vultosos e são úteis, gerando emprego, suprindo instituições religiosas que empreendam a caridade e a fraternidade aos mais necessitados. Jesus pede para que não acumulemos em inércia, onde nós não utilizemos, então como levaremos para um hospital sequer uma agulha, mas, porém, todavia, entretanto, não obstante, porque não distribuir em larga escala, dizendo a nós mesmos: é um empréstimo que Deus, a fonte criadora, faz-me neste momento, a mim e aos meus, do meu grupo familiar. E como eu quero responder-lhes por esse empréstimo, no dia do juízo final, qual seja a volta do espiritual, aonde apenas então somente daremos satisfação aqui à nossa consciência, o que eu fiz de errado, mas também o que eu fiz de bom, nesse extenso espaço de tempo, aquilo que eu poderia ter feito um pouquinho mais, ou muito mais, porque aquilo que era muito há de ser cobrado recursos pecuniários é secundário.
sim, consciência. Nunca somos os mesmos toda vez que pensamos aqui na associação espírita ou consolador de dia. Independentemente se estejamos receptivos ou não com a temática que aqui trabalhamos, porque não importa quem aqui esteja na frente, mas o conteúdo é transcendente. Bem-aventurados somos que assim interiorizam os conteúdos que aqui são ministrados e digam para si mesmos, da porta para fora, de uma dessas duas. O que eu irei te fazer para melhorar a potência, apesar daquilo que eu já estou estando empreender no meu dia a dia? É isso que fará nos seres melhores. Eu não queridos irmãos, esses pontos iniciais após os Espíritos aqui estamos ajudando no campo da reflexão acessíveis ao nosso dia a dia que os empreendamos. É lógico que é. Não é fácil abandonar o corre velho, é a porta estreita, é não cair nas tentações do mundo tão pouco, sermos contaminados com tudo isso do mundo materialista está nos ofertando para que desviemos de nossos projetos reencarnatórios, mas não assim nos compartilharemos, compartilharmos, iremos muito com tudo que nós recebemos aqui do Consolador. Deus ouvidos de ouvir, de ver, vamos de agir em prol dos mais necessitados. Foi aqui a irmã disse que daqui a alguns poucos dias a caixa de agasalhos e outros mais itens aqui estarão ao nosso dispor para que coletemos de nossos males e ali depositemos, semelhante à passagem do gasofilácio, lá para o óbolo da viúva, aquilo que nós temos, mas estamos doando de coração para os mais necessitados. Segundo a revelação do Novo Testamento, sempre levado com a codificação à terceira e com as obras complementares, tipo de valor dos outros mais. Olha, importante, tantas ferramentas nós temos para sermos úteis aos mais necessitados, assim esforcemos para que tudo isso que nós almejamos, pleiteemos junto ao Pai, a fonte criadora, tenha uma atividade macro, coletiva, e saímos um pouco do eu individual, do singular, que isso não para nos dar seres melhores. Poderão até mesmo fazer com que nós estacionemos em nosso projeto reencarnatório, jamais repetido, porque a codificação afirma que em qualquer canto deste universo, o Espírito não limite, pode estacionar, ouvindo-nos para duas leituras acerca da transições planetárias que ocorrem no intercâmbio entre mundos, a caminho da luz, do Espírito Emmanuel do Chico Xavier, como também os exilados de Itaquera de dedicar a Cuba. Então, cada um de nós saberemos aonde queremos nos realocar em qualquer canto deste universo, sendo feliz e útil ao universo de possibilidades de sermos mais caridosos, fraternos e espíritas, principalmente na prática. Mas, como julgamos a utilidade das coisas segundo a nossa visão imediatista, que é natural de um mundo ainda final de provas e expiações, limitado ao presente, a esse momento somos eternos, porque aqui somos tão ansiosos para que tenhamos e obtenhamos êxito apenas em uma encarnação de larga escala. Geralmente não vemos o lado mal daquilo que desejamos, e não é o que nós estamos falando até o prezado domingo. Vamos cuidar com o que nós estamos pedindo, porque em vez de ajudar, pode fazer com que nós nos percamos novamente no nosso projeto reencarnatório. Não, sejamos gratos com o que nós temos. Agradecemos a Deus porque Ele sabe o que é melhor para nós, ainda que não tenhamos uma consciência transcendente para que assim compreendamos de uma forma livre. O importante é não reclamar, é vivenciar esse momento importante da humanidade, esforçar-nos o máximo possível para que sejamos pessoas melhores, e se não vierem as nossas petições conscienciais junto ao Pai, um dia elas haverão de vir, desde que construamos ferramentas para alicerces, porque o Pai quer a nossa felicidade, mas temos que ter condições para recebê-las, e assim não nos perdemos, como disse anteriormente. É o convite agora deste trecho, deste prefácio. Deus, que vive melhor que nós e só deseja o nosso bem sempre, sempre. Deus, a fonte criadora, que é o bem das suas criaturas. Podem todos recusar o que pedimos, como o Pai recusa ao Filho aquilo que pode prejudicá-lo, e muitas vezes ele faz assim, e que bom que assim é. Agora, queridos irmãos e irmãs, porque nós já divisamos nessa encarnação, foram outras mais do pretérito, a qual tanto nós fomos desafiados para muito agirmos, com muito que recebemos, mas infelizmente caímos nas tentações do mundo e
A posteriori, tivemos que voltar e reparar os erros por nós mesmos cometidos, mas temos ferramentas no hoje e no agora para eliminidade de uma vez por todas nesta encarnação, ou o máximo possível, plantando na próxima, ou no máximo mais duas, findarmos as mazelas de milênios e milênios que nós mesmos poderemos ter empreendidos em prejuízo de um trigo, até mesmo de uma coletividade. É o que faz com que raciocinemos nesses pontos iniciais deste prefácio. Se aquilo que pedimos não nos é concedido, não devemos nos abater por isso, jamais. Por isso que eu disse, sejamos contentes e satisfeitos e gratos com o que tenhamos, porque o Pai quer o melhor para cada um de nós. Um dia teremos uma expansão de consciência para uma compreensão mais ampla acerca de outras mais situações. É o que nos convida agora este tópico prefácio. Em O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação kardeciana, será que tem algo que venha ao encontro dessa temática, agregando-nos ainda mais conhecimento acerca deste capítulo 28, 26 e 27? Lá no trecho da resposta através da questão de número 258, os irmãos espirituais vão nos afirmar na erraticidade, ou seja, do mundo espiritual, antes de partir para uma nova existência corporal, como nós estamos agora nesta atual. O espírito, além-se de seu livre-arbítrio, sempre relativo, jamais absoluto, pelo menos ainda nestes degraus evolutivos ao qual nós estamos vivenciando neste ordem, como, por exemplo, escolhe o gênero de provas do que há de passar, razão pela qual tem consciência e previsão do que sucederá no curso da vida terrena. Não foi mesmo que eu disse há poucos minutos atrás? Nós pedimos, então agora vamos desistir, vamos reclamar? Não foi o trem que impôs a nós, tampouco nossos mentores espirituais, mas nós mesmos, as nossas consciências. Então sejamos os trabalhadores das últimas horas, que são estes momentos que estamos vivenciando da separação do dia do rio, e sejamos o sal da terra, como o meu livro de Salvador assim formulava esse querido irmão mineiro lá das Minas Gerais. Eu venci o mundo com todos os nossos poderes, também vencer, já dizia o amigo Rabi da Galileia. E em um trecho da Revista Espírita, em junção com o Evangelho, a obra que nós estamos trabalhando, Allan Kardec também tem algo codificador para acrescentar às nossas consciências, dizendo-nos que todo efeito tem uma causa. Causa e efeito lógico, sempre assim foi. Ninguém haverá de contestar. Em virtude desse axioma, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa anterior. E, desde que se admita o Deus justo, essa causa também, consequentemente, deve ser justa, lógico. Portanto, queridos irmãos e irmãs, admitir a justiça do nosso Pai maior, tais efeitos devem ter uma relação mais ou menos íntima com os atos anteriores, pretéritos, precedentes. Assim, se esta não estiver na vida atual, há de estar numa vida anterior. Está fora também do que falamos logo no início. Entendem, queridos irmãos e irmãs, porque está tudo atrelado dentro da proposta da segunda revelação do Novo Testamento de Jesus até as obras complementares que usam isso, que eu assistimos de uma quarta revelação, porque elas são transcendentes. A doutrina não é acabada, somos eternos alunos do universo. Então temos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Eis o grande contributo do querido professor Ivaio, o codificador da nossa doutrina dos Espíritos. É a nossa gratidão nesse ponto importantíssimo, a qual contribui as nossas consciências. A prece, a conversa verdadeira, genuína com Deus, não alecorada, pode auxiliar nesse momento agudo de aflições a qual temos que passar em nossas vidas, sim, sempre, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer tempo e horário. Por exemplo, renovando pensamentos e pacificando as nossas emoções, muitas vezes conturbadas, turbulentas, atraindo as energias da área espiritual, da área superior, por meio da conectividade dos nossos mentores individuais, afastando os espíritos obsessores, ignorantes, sem conhecimento, porque eles, como nós, um dia serão cristos planetários, co-criadores, porque Deus ama do átomo ao arcanjo. Então, consciência um dia serão felizes, atingirão a perfeição relativa, jamais absoluta na condição de criatura.
pessoas, com raiva, te perdoa, Deus, pode algo ter. Isso já está vibrando em nossos seres imortais, motivando nossos inimigos a nos perdoarem. Como fazer o bem? Reconstruindo-nos e realocando-nos em nossos propósitos existenciais, porque eles também colocaram em suas mentes espirituais que só serão felizes se também esforçarem-se para tal, como nós estamos nos esforçando para que sejamos pessoas melhores. Lógico, revitalizando os mecanismos de defesa imunológica do nosso corpo físico, o tempo mínimo que devemos descansar o corpo físico nas madrugadas, a alimentação, o líquido ascendido, as atividades físicas. Pois perdemos o máximo possível a nossa estadia nessa atual encarnação, porque quanto mais aqui ficarmos, mais essa ferramenta de faculdade do lapidar espiritual proporcionar-nos a benesses que as gozaremos para a eternidade. Não teremos pressa disso, já que somos eternos. Pressa sim de reformarmos, de reconstruirmos, de melhorarmos e vigiarmos para que sejamos mais assertivos a todos que estejam ao nosso redor. Olha que transcendente esse capítulo 28, itens 26 e 27. Lembram que eu disse que existem 81 itens entre prefácios e preces. Imaginemos o tanto de informações que façam com que nós nos lembremos no nosso dia a dia nestes 81 itens deste capítulo 28. E os outros 27 capítulos desta obra, devemos ter sido seguintes. Olha como nós não daríamos satisfação omitida às nossas consciências de que tudo o que estivermos na terra, reencarnados, não tínhamos conhecimento, ferramentas, tempo para executar a caridade. Não nos enganaríamos. Isso que é importantíssimo, sabermos que respondemos científicos, pensamentos irados, concretizados, melhoremos a cada dia que passa, amigos e irmãos. Então, sim, aprimoremos no campo da paciência, como também na coragem de perdoar, e primeiro de tudo, empreender no auto-perdão, para que, reenergizados em nosso íntimo e nosso eu, saibamos de uma forma mais perfeita possível perdoar os nossos semelhantes desta encarnação, como também as do pretérito. Tanto para que enfrentemos as nossas provações, que são diárias, que todos nós, sem exceção, as ouvimos no nosso dia a dia, oportunidades para trabalho e estudo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento mais instruídos, e o segundo tem que já firmávamos um meio rápido da Galileia, orientação para o tratamento de alguma doença do corpo físico ou as doenças mentais, que muitas vezes podem fazer com que percamos uma encarnação se não estivermos atentos aos problemas que muitas vezes as pessoas não externam por meio de suas falas, mas que podem cometer atos como, por exemplo, o suicídio, que poderiam ser evitados se estivéssemos atentos aos seus desafios, que são sutis. As mensagens que ali são dadas a nós que devemos os espíritas estarmos mais atentos para que os auxiliemos sempre que possamos para nosso próprio benefício, porque é tanto que se recebe, já dizia Jesus. Riqueza, fama, poder, evitemos de pedir. Se tivermos, muito façamos em prol dos mais necessitados, mas evitemos de pedir, como eu disse há pouco também, sejamos gratos por tudo que nós tenhamos. Como imediata para certas doenças, será que poderia fazer com que nós não viéssemos a nos perder ainda mais? Tem um corpo perfeito, uma saúde perfeita e pousamos as benesses de um mundo material. Tomemos cuidado com isso, meus irmãos e irmãs. Afastamento de parentes problemáticos, não. Muito pelo contrário, que eles venham mais ainda ao nosso encontro. Que eles que lapidaram os homens em consciência, porque só seremos pessoas melhores se fizermos na prática e sairmos do campo da teoria. Do bem falar, mentalidade, embora se altere aquilo que tem que ser feito por nós no campo da ação. É a ação que transformará em mundo de regeneração, em sua estrutura física do homem, ou em nós, os seres, em experiência reencarnatória em todos os reinos, desde o princípio de gente lá no reino mineral até nós que estamos no reino nominal, e os modelos estamos investindo em nossas capacidades evolutivas. É possível, queridos irmãos e irmãs, de forma simples, vamos melhorando-nos a cada dia que passa. Privilégios perante os homens ou perante Deus, privilégios profissionais, sempre nos atendemos nesses pontos, porque podem fazer com que nós nos percamos e queremos passar pela porta estreita ou não queremos.
Queremos ou não abandonar o homem velho para que sejamos um homem novo e sejamos mais assertivos a posteriori nas próximas vestimentas carnais? Masculino, feminino, não importa. O importante é que voltemos ao campo reencarnatório e sejamos úteis ao meio, aos nossos irmãos, onde quer que eles estejam. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação, nesse caso, nos é imposta como prova ou expiação. E que a nossa recompensa será proporcional e a resignação que venhamos a suportá-las. Está dentro de tudo que estamos falando, o papel pesado, o momento. Será que ele manda o mentor de Chico Xavier tem algo a agregar a este capítulo 28, itens 26 e 27 que nós estamos trabalhando? Se vem nos dizer, quando a dor venha a nos visitar, reflitamos a mensagem que ela é transcendente, sim, a mensagem que teremos olhos de ver. Não há sofrimento sem uma significação que faça com que busquemos nos melhorar. Pensemos nisso, entendemos esse convite de irmão às nossas consciências. É o que faz com que busquemos refletir neste prezado momento, que só fará com que tenhamos benefícios outros de caráter cada um de nós, que venhamos a construirmos em nosso dia a dia. Repito, queridos irmãos e irmãs, não é fácil, mas é acessível cada um de nós, desde que esforcemos para tanto. E vamos fazer o seguinte: travou os slides, está tudo certo, explorou o período, vamos finalizar dessa forma. Voltou, então vamos finalizar aqui que vai dar tempo, se Deus quiser. Façamos boas leituras, aproveitemos o nosso tempo da melhor forma possível. Orar para a humanidade, não apenas para nós. Aqueles que estão em guerra, o pensamento da conexão mais séria do universo possa sejamos úteis por meio do pensamento benéfico aos que tanto sofrem nas duas dimensões da vida. Cuidar dos pensamentos e hábitos, sim, diariamente. Participar de trabalhos voluntários, porque enche nosso espírito de alegria de sermos úteis ao meio. Ser alegre e atenciosos com os nossos próximos, quaisquer que eles sejam. Olha essa passagem de Mateus: pois onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do meio da amiga Galileia, ele há de administrar para que possa beneficiar-nos em nossos projetos conscienciais. Vamos esforçar-nos para tanto, queridos irmãos e irmãs, conseguiremos. Estamos partindo para o término do nosso bate-papo fraterno. E olhem essas mensagens finais, que na sequência virá a prece, que é curtinha também as nossas consciências. Esse irmão, Carlos Bacelino, está vivo e muito atuante lá em Minas Gerais. André Luiz, que trabalhou na Barra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, também trouxe um contributo nessa obra intitulada Irmãos do Caminho. Olha o que disse o irmão espírito André Luiz, as nossas consciências. Não recomemos isso, continuar no capítulo intitulado Conclusões Lógicas. Sim, não reclamemos da cruz que nós carregamos nesta atual encarnação. Sabemos os motivos porque falamos dele 2 vezes anteriormente. Este vídeo vai ficar gravado, os irmãos e irmãs poderão rever quantas vezes quiser. Sem essa cruz consciencial para que lapidemos em espírito, é provável que cada um de nós pudéssemos não nos apoiar em algo que fizesse com que nós evoluíssemos, pois, embora que ainda caminhemos a passos lentos, ela pode fazer com que avancemos com segurança e não percamos a atual encarnação, porque os desafios e as tentações estão a todo minuto fazendo com que nós possamos nos perder. Será que essa querida irmã que também trabalhou com o Chico Xavier lá nas décadas de 50 e 60, irmã Sheila, tem aqui uma obra inclusive intitulada Missionária do Amor, trazendo a sua biografia, e ela vem também nos trazer um contributo acerca desta oração nas aflições da vida. Olha o que diz irmã Sheila: quando a sua vida se fizer mais difícil, façamos uma pausa consciencial, adentremos ao santuário silencioso da conversa com Deus. Lembro que tratamos sobre isso, a prece, a verdadeira genuína, não a decorada. E assim sentiremos a presença amiga daqueles que nos amam e nos guiam. Essa mesma irmã, que em uma de suas encarnações, semelhante a Joana de Ângeles, que foi freira, ela foi santa Joana de Chavalin, que fez lá na França, país de origem da purificação em prol dos mais necessitados. Então, o grande contributo que a irmã Sheila nos faz às nossas consciências. E a prece, enfim, para que entendamos essa nossa temática, prestemos atenção neste item 27, queridos irmãos e irmãs. Assim nos afirma então o querido irmão Allan Kardec,
for inconveniente meu impedido, perdoai-me. E se for justo, pelo contrário, inútil, não só para mim, mas também para todos que estejam ao nosso redor, e aos vossos olhos, consequentemente, que os bons espíritos, executores de vossos desígnios, venham ajudar-me na realização, na concretização do muito que eu receba e o muito que eu tenha a distribuir aos mais necessitados. É o que ele nos convida neste momento, neste trecho inicial desta prece. Na sequência, para finalizar, ele vai ainda dizer Allan Kardec: como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejarais experimentar-me, excluindo-me sem murmurar a vossa excelsa vontade, porque sabe que é melhor para cada um de nós na condição de criaturas. E fecha ele dizendo: fazei que eu não me desanime de maneira alguma, enfrente os meus desafios individuais como os coletivos, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas por quaisquer situações que o mundo queira me contaminar, ao que só está acontecendo atualmente em nosso orbe. Olha como é transcendente esse convite do nobre irmão Kardec nas aflições da vida, para uma conversa que devemos ter com o Pai maior. Essa frase deste irmão nessa obra, Como Aceitar a Rejeição e Promover a Resignação, publicada no ano após o meu nascimento, 1982, frases inclusive muitas vezes atribuídas a Chico Xavier, mas que em verdade é de autoria de James L. Sherman. Ele vai nos dizer que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, vírgula, atendemos a esse feixe. Qualquer um de nós pode, sim, hoje começar a fazer um novo fim para a nossa atual encarnação, que refletir-se-á para a nossa eternidade, desde que esforcemos para tal sejamos o sal da terra, os benéficos construtores de um mundo melhor, como convida-nos Euripides Barçanufo. E fechamos com Giovanni de Pedro de Bernardino nessa imagem figurativa, a qual nós conhecemos por Francisco de Assis, convidando-nos para que sejamos o Espírito da paz no mundo onde quer que nós estejamos, e fiquemos para o resto de nossa encarnação com esse tríplice aspecto, porque ajudará-nos a muito para que sejamos pessoas melhores. Conhecimento, repito, diz Jesus: amai-nos, desde o primeiro mandamento, mas instruir-vos o Senhor, tem que dar lado a lado. De todos os tópicos que aqui poderia citar a respeito do autoconhecimento, apenas inclusivamente daquela outra frase de Sócrates, que afirma: conhece-te a ti mesmo. E, enfim, na prática do bem, da caridade e da fraternidade, que far-nos-á, transformar-nos-á em seres melhores, desde que, queridos irmãos e irmãs, fortaleçamos em nossos propósitos transcendentes, e assim sairemos a cada dia que passa melhores do que lembramos. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a presença de cada um de vós que me acompanharam em meu canal no YouTube, para que recebamos o melhor da sequência com os passos dos tratamentos espirituais. Vou convidar um nobre amigo que inclusive esteve comigo também em trabalho motivado, fraternidade e amor no campo da música e no campo da exposição evangélica, para que me faça as vibrações finais. Este irmão que tanto auxilia as casas espíritas no campo voluntariado, enchendo-se o seu coração transcendente de luz, como está trazendo as músicas transcendentes, para que alimentemos as nossas almas e amenizemos as aflições da vida. Tipo hoje que nós trabalhamos pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus, e fiquemos com as vibrações do irmão Luiz. Para assim seja. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos vibrar primeiramente ao nosso Deus, às forças espirituais, né? Nossos irmãos, nosso mentor, nossos mentores. Agradecer ao nosso amigo Bruno, que nos deu essa ilustração tão significativa. Volto mais vezes aqui, viu, para a nossa felicidade e para nossos melhoramentos. Temos que melhorar cada dia temos que ser melhor. Vamos vibrar pelo nosso querido Consolador, essa casa, sempre com o coração, braços abertos para nos receber a qualquer momento, a qualquer hora, na pessoa da sua presidente, nossa amiga Chiquinha, e todos os trabalhadores. E
nós amamos todos vocês. Vamos agradecer também, mais uma vez, a Deus e a espiritualidade e pedir que Ele nos leve, assim como nos trouxe até aqui, para essa noite maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora nós vamos passar os nossos trabalhos de paz. Aqueles que estão em tratamento, tomam passe, voltam para o salão para depois voltar para o tratamento. E nos outros, como o Senhor Lúcio já falou na prece, que o Senhor Jesus que nos trouxe aqui, livre, nós viemos livres, espontânea vontade, amparada pelos mestres Jesus, que Ele também nos ampare ao retornar aos nossos lares e ao chegar lá, a gente já encontra um ambiente bem melhor do que a hora que nós saímos de prédio. Obrigado.